Aos alunos do segundo Química. Espero que todos estejam bem, né? Nesse período aí de pandemia, todos estejam com saúde, vivendo tranquilo. Agora, pensar um pouquinho, nós vamos falar agora sobre energia potencial gravitacional. Em aula anterior, quando nós trabalhamos com o teorema do trabalho e energia cinética, nós falamos da energia cinética, ou seja, a energia que está dependente de uma velocidade. Então, toda vez que um corpo ou uma partícula tem uma velocidade, automaticamente ela tem uma energia cinética. Agora, vamos ver uma outra forma de energia, que é a chamada energia potencial gravitacional. Observe que energia potencial gravitacional, óbvio, você vai ter que ter um certo corpo posicionado a uma determinada altura, e como ele tem uma massa e está dentro de um campo gravitacional, então esse camarada tem um negócio chamado de peso, que é uma força. Ora, nós já vimos anteriormente que esse produto da massa vezes o campo gravitacional vezes a altura que esse camarada está posicionado em relação a um determinado diferencial, e isso aqui te dava uma coisa chamada trabalho da força-peso. Então você vai ver que o trabalho da força-peso é exatamente igual ao que nós estamos chamando de energia potencial gravitacional. Ok? Então, veja lá, tá vendo? A mesma expressão que nós usamos para o trabalho, nós estamos usando para encontrar energia gravitacional ou energia potencial gravitacional. Então, olha lá, uma aplicação dessa energia potencial gravitacional. Você eleva um certo peso a uma certa altura, solta esse peso, então ele vai enfiando essa estaca no solo. Isso aqui é o famoso bate-estaca, muito usado na construção civil. Beleza? Ora, outra forma do camarada ver a energia potencial gravitacional está lá, ó. Aquele sisteminha que a gente usava de plano inclinado. Você coloca um objeto numa certa altura, solta esse objeto dessa altura, então à medida que ele vem descendo o plano inclinado, a energia potencial dele que ele tinha aqui em cima vai se transformando em energia cinética. Por quê? Porque vai perdendo altura e ganhando velocidade. Tá vendo? Isso aqui você vai observando em alguns exemplos. Nós vamos daqui para frente a gente vai tocar no assunto. Tá? Ora, além disso, há uma outra forma de energia que é a chamada energia potencial elástica, que é devido à deformação de corpos. Ora, exemplo típico disso aí está lá. Um corpo que tem energia potencial elástica quando tem deformação elástica, ou seja, você deforma, à medida, a hora que você cessa aquela força de deformação, ele volta ao ter aquela mesma posição anterior, aquela mesma forma anterior. Tá? Um exemplo típico disso aí está lá, ó, quando você lança uma flecha. Você vem aqui, deforma, ele adquire energia potencial, ao soltar essa energia potencial transforma-se numa energia cinética para essa flecha que foi lançada. Uma outra forma disso aí está no sistema massa-mola. Então aqui você observa, quando eu tenho a máxima deformação da mola, eu tenho a máxima energia elástica. Quando eu passo por uma posição na qual eu não tenho mais a deformação, eu tenho a tal da energia cinética. Então aqui eu tenho uma transformação de energia potencial elástica em energia cinética e assim sucessivamente. Beleza? Ora, acima nós temos dois exemplos de deformação, consequentemente energia potencial elástica, que aumenta com a deformação. Óbvio, quanto maior a deformação, maior a energia potencial elástica desse corpo. Tranquilo? Como é que eu calculo essa energia potencial elástica? Se o indivíduo
recordar, lá em aulas anteriores nós falamos do trabalho da força elástica. E o trabalho da força elástica era quem? Kx² sobre 2, onde o K era a constante elástica da mola, o X a deformação, e aí então nós chegamos a essa conclusão. A mesma fórmula que eu usei para calcular o trabalho da força elástica é exatamente igual à energia potencial elástica, que é Kx² sobre 2. Ou seja, mais uma vez vem a prova de que trabalho é Joule, então trabalho é uma questão relacionada com energia. Então, a fórmula do trabalho da força-peso e o trabalho da força elástica coincide exatamente com a energia potencial elástica e depois coincide com a energia potencial gravitacional. Tranquilo? Então, agora, depois que nós conhecemos a energia cinética, conhecemos a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, nós podemos então falar sobre a energia, o princípio da conservação da energia. Ora, cara, por esse princípio de conservação da energia, vem o seguinte: primeiro, uma energia não pode ser destruída, ela pode simplesmente ser transformada de uma natureza para outra. Outra coisa, pelo postulado ou pelo princípio, nós vamos ver o seguinte, que a mesma quantidade de energia que é transformada em outro, também vai ser dado exatamente na quantidade da transformação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você tem 30 joules de energia cinética e toda essa energia vai ser transformada em potencial gravitacional, então se eu tinha 30, eu vou continuar tendo 30. Só que ela saiu de energia cinética e foi para energia potencial gravitacional. E quando eu tenho essa conservação da energia, no caso da energia mecânica, você vai ver então que todas as forças que atuam num sistema na qual a energia é conservada, essas forças são todas ditas forças conservativas. Quais são os exemplos mais característicos de forças conservativas? A força-peso e a força elástica. Essas duas forças já foram vistas anteriormente quando nós estudamos lá em dinâmica. Beleza? Aqui, ó, desprezando qualquer perda de energia no sistema, ora, se não tem perda de energia no meu sistema, eu teria um sistema conservativo. O cara observa que aqui ele sai de uma energia cinética aqui embaixo, vai sendo transformada em energia potencial, depois uma parte em energia cinética e assim sucessivamente. Ora, vejamos um exemplo bem típico. Moçada, aqui ó, nós vamos trabalhar com conservação da energia mecânica. Nessa situação, eu vou estar desprezando qualquer forma de atrito. Então, veja, eu tenho o verde representando a energia cinética, o azul representando a energia potencial e esse vermelho seria a energia térmica, no caso aqui, se eu estivesse considerando atrito. Se você olhar desse lado aqui, ó, observa que aqui seria um gráfico de energia. Então, quando ele está nessa posição, colocado nessa posição mais baixa aqui, ó, exatamente no meu referencial, sem altura e sem velocidade, você observa que ele não tem nenhuma forma de energia. Então, ele não tem energia cinética, ele não tem energia potencial, ele não tem energia térmica, ou seja, então ele não tem nenhuma forma de energia. Tá? Ora, quando você pegar esse skatista e colocar esse cara numa determinada altura,
como eu coloquei aqui agora, observa que agora ele saiu de uma posição onde a referência era aqui, ó, ou seja, não tinha nenhuma altura, e coloquei ele numa determinada altura. Ao fazer isso aqui, ó, observa que esse camarada agora ganhou uma forma de energia, que é a energia potencial gravitacional. Então, a energia total desse cara é exatamente a energia potencial gravitacional. Se você lembrar, a energia potencial gravitacional é a massa do skatista, a altura que esse skatista está, vezes o campo gravitacional. Então, eu teria aqui a máxima energia potencial, então toda a energia desse cara está exatamente colocada na forma de energia potencial. Tá vendo? Não tem nenhuma velocidade nem nada. Ora, quando você abandona esse skatista dessa altura, ou seja, solta esse camarada lá de cima, você observa que ó, a energia potencial vai diminuindo, enquanto a energia cinética vem aumentando. Então, nessa posição aqui, ó, ele teria exatamente a máxima energia cinética. Ora, tá vendo? Então, máxima energia potencial, máxima energia cinética. Ou seja, toda energia potencial é transformada em energia cinética. Então, nesse sistema aqui, ó, eu tenho exatamente a conservação da energia mecânica. Então, você pode observar por esse gráficos de barra e você pode observar também por esse outro tipo de gráfico aqui, ó, na qual você está vendo que ao chegar na parte mais baixa, toda a energia potencial foi transformada em energia cinética, e assim sucessivamente. Agora, moçada, ó, vamos falar sobre a conservação da energia mecânica. O que seria essa conservação da energia mecânica? A energia mecânica ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Não esqueça que essa energia potencial ela é a energia potencial gravitacional ou a energia potencial elástica. Se eu tiver as duas, então aqui seria a soma da energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Quando desprezamos as forças dissipativas, ou seja, aquelas que provocam perda de energia, eu vou ter o que nós chamamos de conservação da energia mecânica. Então, observe, energia mecânica é a soma das energias cinética, potencial gravitacional mais potencial elástica. Se você não tem nenhuma perda de energia, ora, então você vai ver que a energia mecânica que você tem antes vai ser igual à energia mecânica que você tem depois. Então, quando eu tenho uma conservação da energia, ou seja, não tenho perda, toda energia antes é igual a toda energia depois. Abrindo a expressão da energia mecânica, você vai ver então que seria a cinética antes, a potencial elástica antes, mais a energia potencial gravitacional antes, sendo igual a energia cinética depois, mais a energia potencial elástica depois, mais a energia potencial gravitacional depois. Ou seja, não há nenhuma perda no meu sistema. Ora, fazendo um exercício bem simples a respeito dessa conservação da energia mecânica. Primeiro, uma pedra de 5 gramas é solta, então se ela é solta significa dizer que a velocidade inicial dela lá em cima é zero, de uma altura de 5 metros, em relação ao solo,
adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar, ou seja, despreze o atrito. Pergunta: determine a velocidade da pedra quando atinge o solo. Solução desse negócio. Primeiro, como não há atrito, podemos usar energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Então significa dizer que a energia que ela tem aqui em cima, que é a energia potencial gravitacional, por quê? Porque ela tem uma massa, está colocada num campo gravitacional e está posicionada a uma certa altura em relação à minha referência, ou seja, ao Sol. Ora, uma energia mecânica antes será igual a energia mecânica depois. Por quê? Porque não há atrito. Então, tá vendo? Ó, eu abri toda a energia mecânica antes, eu abri toda a energia mecânica depois e comecei a fazer uma análise. Energia cinética igual a zero. Por quê? Porque a pedra foi solta, abandonada. Então significa dizer que a velocidade inicial dela é zero. Sendo zero, não tem energia cinética inicial. Continuar. Em termos de energia potencial elástica, se o indivíduo observar, não tem nenhuma mola envolvida aqui. Então significa dizer que a energia potencial elástica vai ser igual a zero. Ora, continuando a análise, para que essa pedra saia da posição lá de cima e atinja o solo, ela perdeu toda a altura, ou seja, ela vem descendo até atingir o solo. Então significa dizer que, como eu não tenho mais altura, a minha energia potencial gravitacional depois vai ser igual a zero. Continuando a análise, não tem mola. Não tendo mola, energia potencial elástica, zero. Continuando, o que sobrou? Energia potencial gravitacional antes igual a energia cinética depois. Abrindo essas duas expressõezinhas, temos mgh igual a mv ao quadrado sobre 2, essa é a energia cinética, essa é a energia potencial gravitacional. Observe que eu não me preocupei em fazer a transformação de grama para quilo. Ué, por que eu não fiz essa transformação de grama para quilograma? Ora, tá vendo que tem M desse lado, M desse lado, simplifiquei, o que eu obtive, tá vendo? Ó, isolando a velocidade, que é exatamente isso aqui que eu peço, qual é a velocidade ao atingir o solo, ficou nisso, ó, raiz quadrada de 2GH. Ora, se o indivíduo observar, qual é a gravidade? 10. Qual é a altura? 5. 10 vezes 5, 50 vezes 2, 100. Raiz de 100, 10. Então, a velocidade que ele atinge o solo é 10 metros por segundo. Muito tranquilo o exercício, não é não, moçada? É um exemplo bem característico, bem fácil, bem básico para nós. Daqui a pouco a gente faz outro exercício, beleza?